Oi, gente. Agora eu vou apresentar a live da professora Jesus. Assistam com caneta e papel na mão, porque a professora deu uma aula sobre cidadania, democracia e luta pelos direitos da mulher. Assista na íntegra essa aula live. Professora, boa noite. Boa noite. Estava ansiosa aqui lhe aguardando também. Apostos. A senhora é pontualíssima, uma pessoa maravilhosa. Só tenho a agradecer. Sempre muito solícita comigo, desde o tempo que eu passei por TV. Às vezes eu ligava em cima da hora, professora, salve minha vida, no 8 de março, muitos 8 de março nas nossas vidas, né, professora? Pois é, sempre à disposição da militância de contribuir com esse processo de dar visibilidade às questões das mulheres. E eu também fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Professora, eu fico ansiosa com essas lives, com as minhas convidadas, né? Assim, eu acho que tá uma corrente muito legal, né, de girl power, né? Mulher, incentivar mulher, nós não somos concorrentes, né? E eu fico ansiosa porque eu tenho um carinho muito grande por todas, né? E cada live a gente fica ansiosa para saber, né, como vai ser o debate. E assim, professora, mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda. E nossa proposta, como eu estava falando no início, é essa: é a gente levar uma mensagem simples para que outras mulheres possam se empoderar desse conteúdo que vocês tenham a passar para elas. Sim, e esse é nosso objetivo, de estar interagindo, de estar buscando transmitir informações e construir, acima de tudo, conhecimento, conhecimentos válidos para que essa população feminina, que é a maioria no Brasil e no mundo, se empodere, conheça realmente a sua realidade. E, professora, eu acho que muita gente tem a mesma dúvida que eu tinha mais de 10 anos atrás, quando surgiu essa palavra empoderamento. As pessoas falam empoderamento, poder, força. Depois de 10 anos, muito estudo, eu entendi que empoderamento não tem nada a ver com poder e força. Empoderamento é você ter conhecimento de causa, digamos assim. Não é isso, professora? Com certeza. Se você tem conhecimento de causa, se você constrói conhecimento, nada melhor do que destacar que isso também é poder. Se a gente for visitar a literatura, principalmente um autor que eu gosto muito, que é Michel Foucault, ele trabalha muito essa ideia de poder e saber, e em todas as obras dele, essa temática é transversal, porque conhecimento nós sabemos que é a construção também de poder e é você se construir enquanto um ser que conhece a realidade e pode intervir nessa realidade. Daí a importância da gente estar interagindo, da gente estar socializando o que a gente aprendeu ao longo da nossa existência. E quando a gente fala de conhecimento, é algo que se constrói por toda a nossa vida. E, professora, fale um pouquinho de você, da sua biografia. Olha só, a vida de Jesus é assim, cheia de histórias, de desafios, assim como a vida de muitas mulheres. Nós, enquanto mulher, para existir, a gente precisa resistir e muito, porque ao longo da história nossas vidas elas foram invisibilizadas e colocadas em segundo plano na sociedade, porque nós vivemos numa sociedade heteropatriarcalista que subjugam as mulheres, que coloca essa mulher numa posição de inferioridade. Então, quem é Jesus Andrade? Eu hoje sou professora, sou militante das causas sociais, sou defensora ferrenha dos direitos humanos e, como você disse, nós nos conhecemos há mais de 10 anos. Na militância, você enquanto repórter e eu como uma pessoa que sempre busquei estar contribuindo com essas causas, principalmente no movimento de mulheres. Mas a professora Jesus Andrade, desde quando entrou
para a vida pública como funcionária do município de Caxias, professora concursada na década de 90, eu lembro bem que eu entrei no município no dia 13 de março de 98. No mês de agosto, eu já participava da minha primeira greve de professores. E a partir daí eu passei a militar também no movimento sindical. É algo que a gente precisa defender com unhas e dentes, porque por melhor que sejam os governos, eles não dão nenhum direito. A gente precisa conquistar. E o sindicato, ele é essa entidade, essa instituição que nos representa. E aí depois eu passei também para o vestibular, fiz História, que foi a minha primeira graduação. Posteriormente, eu fiz algumas pós-graduações na UEMA, na UFMA. Minha área de conhecimento é História e Serviço Social. E no ano de 2015, Jesus foi aprovada no mestrado de Sociologia na UFP, mais uma instituição pública. Eu sempre, a minha vida toda, eu fiz a minha educação na escola pública. Eu sou fruto da escola pública. Daí a importância também da gente levantar essa bandeira de luta e valorizar a educação. E a educação pública, porque é um direito de todos. E ela é pública e precisa ser de qualidade. E aí também me formei enquanto assistente social, uma profissão que só veio agregar a minha pessoa enquanto mulher, enquanto militante, enquanto ser humano que passou a defender mais ainda as causas sociais, porque nós sabemos o quanto a população vive em vulnerabilidade. E a gente precisa também levar conhecimento a essa população para que ela aprenda a reivindicar os seus direitos. Nós só somos uma ponte e o Estado precisa ser esse promotor na garantia dos direitos sociais da população. E daí é isso, um pouco da história de Jesus. E agora nós estamos nessa empreitada, nessa jornada, nessa caminhada política, que não é fácil de maneira alguma. Nós vamos conversar um pouco, e as pessoas que participaram dessa semana com você foram brilhantes em destacar também o quanto é necessário a mulher ocupar esse espaço de poder e decisão. E nós estamos falando da política. E professora, infelizmente, dentro desse espaço de poder e decisão, nós, mulheres, somos minoria, apesar de todos os avanços, ainda é pequeno. Eu, estudando um pouco para essa nossa live, de uns anos para cá, a porcentagem, eu não me lembro direito os anos, mas tem esse espaço de 4 anos, foi muito pequeno o percentual, acho que de 3%, era 12%, subiu para 15% a participação feminina na política. Muito pequeno ainda, uma minoria realmente. Com certeza, eu vejo tudo isso, Juliana, como fruto de uma sociedade patriarcal, onde existe um lugar destinado para nós mulheres. Hoje você está aqui ocupando esse espaço também de poder, porque você leva a comunicação, você leva informação, você leva conhecimento para a população. Esse é um espaço também de destaque. Hoje eu sou professora, nós estamos também contribuindo para que essa população se informe, mas antes não era assim. A mulher estava destinada a casar, cuidar da casa, cuidar do marido e parir. Hoje nós temos poder de escolha, nós podemos fazer tudo isso que eu acabei de dizer, mas a gente também pode decidir não casar, não ter filhos e ter uma vida diferente das nossas mães, das nossas avós, e eu acho que tudo isso faz a diferença. E quando a gente fala em política, é um espaço que era exclusivamente ocupado por homens. E a gente vê que mesmo com leis, como a lei de cotas, a gente percebe que a realidade mudou. Mas precisa mudar mais ainda.
é um ambiente ainda hostil para as mulheres. Porém, não é por falta de competência ou de luta, mas é justamente por esse machismo que impera na sociedade. Nossos partidos, em sua maioria, eles são comandados por homens. No Brasil, apenas 3 partidos têm mulheres à frente desse processo. O PT é um deles e a gente vê o quanto existe a necessidade da mulher ocupar esse espaço, principalmente à frente dos partidos, porque é típico de homens primar por valorizar outros homens e não mulheres. E não dá para falar de nós sem nós. A gente precisa ocupar esse espaço e colocar as nossas pautas em destaque. E, professora, essa falou também em relação aos partidos políticos, né? É muito difícil o preconceito como era dentro, né? Então, é muito difícil ser mulher, assumir um espaço de poder e decisão dentro desse ambiente. Concordo plenamente. Né? E a Camila falou uma palavra que ficou na minha cabeça, que é quando se fala dentro desses ambientes, as pessoas costumam não validar, né? Ou em prova. Eu acredito, não, isso é dolorido. Né? Enquanto mulher, eu nunca falei isso abertamente, mas quando eu assumi cargos de chefia, eu sofria machismo velado. Eu falava uma coisa para determinado colega, ele fingia não estar ouvindo, enquanto o outro chefe, homem, falava, ele fazia a mesma coisa que eu tinha pedido anteriormente. Naquele primeiro momento eu não enxergava como machismo, achava comodismo. Depois que eu fui estudando, eu vi. Imagine isso dentro da política, professora. Isso talvez afaste, né, a participação feminina. Eu acredito que são diversos fatores, mas você tem razão. Nós vivemos numa sociedade heteropatriarcalista que valoriza o poder do macho. E isso faz a diferença nas relações sociais. Daí a importância da gente trabalhar a igualdade de gênero. A gente precisa entender que isso se faz não somente na escola, mas isso se faz no nosso dia a dia, se faz na nossa casa, se faz nas relações sociais cotidiana. E isso é importante. Você destacou uma coisa extremamente importante. Uma mulher, quando ocupa um espaço de poder e decisão, ela precisa muitas vezes ter uma postura mais aguçada no sentido da ordem, porque senão você vai ser invisibilizada. Muitas vezes você precisa ter posturas autoritárias. O homem, quando está numa chefia, ele fala. Às vezes, nós precisamos gritar para sermos ouvidas. Isso é importante destacar. E não é por falta de competência, não é por falta de conhecimento no papel de gestora, de chefia, é porque realmente a sociedade desenvolve mecanismos constantes de nos invisibilizar enquanto pessoas que ocupam esse espaço de poder e decisão. Mas ainda bem que nós estamos constantemente lutando para resistir a todas essas formas de desigualdades. Daí a importância da militância e dos movimentos sociais. Nunca lutar como garoto, e sim como uma garota, né, professora? E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar nas crianças, nas meninas, né, também dentro de casa, é trabalhar isso, né? Uma vez eu participei de uma palestra, inclusive a senhora falava que quando nós somos crianças, que é nos dado panelinhas, bonecas, para o menino carro, bola, arma, né? Por quê? Isso daí é uma coisa muito séria que às vezes, como a senhora falou, é um machismo estrutural, né? Questão do patriarcalismo, né?
é muito uma coisa que precisa ser combatida dentro de casa. Sim, onde eu tenho a oportunidade de dizer, eu digo em alto e bom tom. A sociedade é patriarcal, é machista, mas nós precisamos levantar a voz, bater o pé e dizer: nós existimos, nós temos os mesmos direitos, é constitucional. Mas, infelizmente, muitas vezes a lei não garante de fato o direito que nós temos. Daí a importância da gente estar constantemente dizendo: nós estamos aqui, nós queremos contribuir com essa mudança. E eu vejo, quando eu digo que o movimento social é importante, eu também estou aqui me referindo ao movimento feminista, que muitas pessoas confundem feminismo com a mulher querer ser superior. Não é, não. Nós queremos igualdade. É muito diferente falar de machismo, porque o machismo, sim, ele busca a superioridade, ele busca invisibilizar a mulher, e nós estamos buscando o quê? Um espaço, nós estamos buscando respeito, e é isso que é importante dizer. E o movimento feminista, ele foi muito revolucionário nesse aspecto. Nós buscamos igualdade, como acabaram de comentar aqui na nossa live. Eu acho muito bacana quando eu vejo um homem participando e com essa mentalidade. Porém, não é isso que acontece sempre. Os homens, eu já cheguei a ministrar palestra em ambientes que tinha 2 ou 3 mulheres. E a gente se sente, assim, muitas vezes vigiada, a gente se sente intimidada. Porém, quando a gente destaca assuntos polêmicos, como, por exemplo, a violência, eu tenho, assim, a força e a coragem de dizer e desafiar os homens que estão ali e dizer: e se fosse com a sua filha, se fosse com a sua mãe, com a sua irmã, isso seria normal? Porque, infelizmente, esse assunto violência, ele é muito banalizado, naturalizado na nossa sociedade, mas mesmo admitindo isso, a gente precisa buscar mecanismos de combater tudo isso. E eu acredito que nós, enquanto mulheres, que somos militantes, a gente precisa estar contribuindo com esse processo e buscando contribuir, acima de tudo, para políticas públicas, políticas sociais que dê visibilidade a esse grave problema. Professora, voltando aqui para os movimentos, né, sociais, e as mulheres têm sido lideranças, né? Tem crescido muito a participação feminina nesse movimento organizado na luta por seus direitos. É um grande avanço também, né, professor? Porque é importante você assumir esse posicionamento. É uma coisa que a gente tem batido muito na tecla. Assumir um posicionamento, já que a gente quer mudança. Mesmo que incomode. Porque vai incomodar, sim, o machista, vai incomodar, sim, aquele que não tem conhecimento. Mas mesmo assim, a gente não pode se calar. De maneira alguma. Você disse uma coisa importantíssima. Quando se fala de movimento, a gente pensa logo que é luta. E significa isso. E quando a gente fala disso, nós estamos também falando de igualdade. A gente está falando dessa luta constante para a promoção da igualdade de gênero. E nada mais justo do que a gente destacar a importância desses movimentos sociais. E aqui eu faço referência ao movimento feminista mesmo. Um movimento que mostra a história das mulheres. Nós precisamos conhecer a história das mulheres para que a gente possa realmente lutar com toda a garra para manter essa mulher ocupando um espaço e desmistificar essa história de que mulher é sexo frágil. Eu não admito essa ideia de que a gente tem obrigações e submissões a homens. De maneira alguma. Nós precisamos, sim, lutar e unir forças na defesa de nossos interesses.
Nós somos, Juliana, a nível de mundo, mais de 51% da população. Tem países que chegam a 53%, 54%, e porém, como você disse, nós ainda representamos a minoria. Não em questão de números, e sim de direitos, porque nós temos os nossos direitos violados constantemente. E o movimento feminista, o movimento da população negra, o movimento LGBT, qualquer que seja o movimento social, é para dar visibilidade a problemas, a mazelas sociais que precisam ser resolvidas. Daí a importância da gente informar, da gente levar conhecimento para essa população. E eu, em 2013, pensando nessa importância, eu sou também presidente fundadora de uma ONG, Mulheres e Meninas de Caxias, MUC. E nós estamos aí nessa empreitada de levar a igualdade de gênero para as escolas, realmente trabalhar numa perspectiva de uma educação humanizadora, uma educação que valorize os direitos humanos, porque a gente precisa levar conhecimento para as nossas crianças, tanto as meninas quanto os meninos, porque a gente precisa trabalhar a igualdade. Se a gente alimenta uma criança com conhecimento, com perspectivas de que não existe superioridade, nós vamos contribuir para o fortalecimento de um adulto com mais dignidade, com um adulto com uma perspectiva mais humana. E é isso que a gente defende. E, professora, você falou aí dos seus movimentos, dessa sua passagem, né, dessa fundação, dessa ONG que a senhora tem. Fale só um pouquinho, para a gente relembrar os tempos. O seu tempo de passagem lá pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Como foi essa experiência? Como foi estar à frente desse conselho? Porque as pessoas acham que os conselhos são simplesmente para estar ali no papel, mas os conselhos também são importantes, né, para definir políticas públicas, né? Com certeza, Juliana. O conselho é um órgão que prima pela participação social. E a participação é um direito, é constitucional. E fazer controle social muitas vezes não é tão simples assim. Mas a gente precisa ter essa consciência também. A gente é controle social, os conselhos eles têm um papel normativo, deliberativo e fiscalizador. E a gente precisa sim fazer esse papel acontecer, mas a gente também não precisa ser inimigo do Estado, porque é o Estado que promove também as ações. A gente precisa articular ideias, a gente precisa propor, e para mim estar à frente do Conselho da Mulher, eu fui também uma das fundadoras aqui do Conselho em 2007, e posteriormente a gente fez parte do conselho na qualidade, na função de presidenta. Para mim foi muito honroso. Hoje eu me afastei do conselho, né, em virtude de ser pré-candidata a vereadora por esse município que tanto amo, e pretendo um dia contribuir politicamente numa cadeira no Legislativo Caxiense, porque eu sei que ali também é nosso espaço. Mulher também sabe e deve fazer política, porque a gente precisa contribuir de uma forma diferenciada, porque as mulheres também merecem estar ali. E o pior de tudo isso é pensar que ocupar esse espaço também vai ser fruto de muitas discórdias. Por que eu digo isso? Porque uma mulher, para adentrar esse espaço, alguém tem que sair. E os homens se sentem ameaçados por mulheres que têm esse poder de fala, que busca o enfrentamento sem medo, porque o meu lema é luta, é resistência,
é mudança, porque é assim que a gente vai contribuir para esse processo. E para mim, participar do Conselho da Mulher representou realmente agregar valor à minha existência militar. Para mim, isso faz toda a diferença. Os movimentos sociais, a gente aprende a ser forjada mesmo na luta e aprende a resistir. Porque não é fácil, não é simples, mas é possível contribuir para a mudança social. Professora, puxando dessa questão, né, do conselho, veio uma linha de tempo aqui na minha cabeça, que a participação da mulher é super importante na construção da democracia e também da cidadania. Então, é por isso que a gente ocupe esse espaço de poder e decisão para que a democracia e a cidadania em si sejam concretizadas dentro desse Estado. Com certeza, Juliana, é fundamental. Não dá para a gente pensar um processo democrático sem pensar na mulher inclusa nesse processo. A gente percebe que a presença da mulher na política não significa apenas uma questão de pluralidade, não significa apenas, vamos deixar essa mulher entrar. Não, é um direito também que é nosso, é um direito que precisa ser garantido. E, infelizmente, não é uma lei que vai garantir isso. Porque nós temos a lei de cotas, por exemplo, que diz que nós, mulheres, precisamos, temos, melhor dizendo, 30%. Mas é 30% de candidaturas. Não são 30% de cadeiras ocupadas. Porque nesse contexto todo, chega a ser 10%, 12%, no máximo 15%. E isso já acontecia antes da lei. Então, nós precisamos de uma lei mais efetiva, que diga que tem a cota, mas precisa também garantir o assento. Porque nós estamos nos candidatando, mas o espaço não está sendo garantido para nós mulheres. E quando a gente pensa nessa ideia de democracia, de cidadania, a gente também pensa na Constituição. E quando a gente pensa na Constituição, não tem como a gente não fazer referência à Constituição de 88, que é vista como uma Constituição cidadã. E a mulher participou da elaboração também com propostas dessa Constituição no chamado Lobby do Batom, que os movimentos de mulheres encabeçado pelo Conselho Nacional da Mulher, formado em 1987, levantou lá a bandeira de luta. Constituinte para valer tem que ter mulher no poder. E a gente vê que isso é fato. Eu sabia que teve mulheres participando da Constituinte, não sabia. Com certeza. Se você pesquisar mais um pouquinho, a ideia de representatividade, que é um dos temas assim muito discutido há séculos, porque desde o século XIX que a gente busca militar, a gente busca os movimentos e a gente vê o quanto a sociedade brasileira se diz democrática, mas em sua maioria invisibiliza grupos como mulheres, negros, população LGBT, pessoas com deficiência. Essa semana a gente comemorou o Dia Nacional da Visibilidade da Pessoa com Deficiência. E aí? Quando a gente fala de tudo isso, de agregar, de incluir pessoas com deficiência, é pensar numa rampa? É pensar num corrimão? É pensar num banheiro adaptado? Não, é dar condições de igualdade para essa pessoa com deficiência também ocupar espaço. Assim é com a mulher, assim é com a população negra. Nós vivemos num país extremamente violento e discriminador. A gente precisa combater tudo isso. Juliana, e não tem uma arma mais poderosa para mudar tudo isso do que a educação.
A educação, ela tem essa perspectiva de mudar vidas. E eu sou exemplo disso. Eu sou de uma família extremamente pobre, de pais lavradores. E a gente conquistou esse espaço por meio da educação. E hoje eu estou aqui, firme e forte, falando para a população caxiense que lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar da mulher é na política. Lugar da mulher é representando a classe, é representando a sociedade. Daí a importância da gente estar ocupando esse espaço. Eu não canso de dizer isso. Precisamos nos fortalecer e nos fortalecer na luta, na resistência, para contribuir com a mudança dessa sociedade. Professora, a educação é a solução, realmente. E eu acho que a gente ser um país que discrimina, um país que faz questão de não fazer inclusão dessas minorias, é uma característica mesmo de um país subdesenvolvido, vamos usar esse termo, dos países mesmo que não procuram evoluir como o Brasil. Né? O país está em desenvolvimento e às vezes eu acho que o nosso país está regredindo. Né? Com certeza, concordo plenamente. Principalmente quando o presidente abre a boca para dizer, como diz um amigo meu, cada heresia. E o discurso dele, por mais que ele ache que não, mas o discurso dele influencia milhares de pessoas, porque ele é uma autoridade. As pessoas acham que o discurso dele é certo e vai pelos que acham certo de forma errada. Então, eu acho que nós estamos vendo, professora, um retrocesso. Né, na democracia, na questão dos acessos. E é por isso que a gente se preocupa em estar fazendo esses debates, justamente para que essas pessoas possam ouvir, né, esse poder todo, professora, assim, uma aula de cidadania. Juliana, eu concordo plenamente com você. Nós vivemos num momento onde o Brasil está desgovernado. Existe uma criatura ocupando essa cadeira, ocupando esse espaço enquanto presidente da República, porém ele não representa grande parte da população porque ele é um desgoverno. Eu não chamo aquela criatura de presidente. Ele é um despresidente. Ele precisa realmente ocupar um lugar que é a insignificância de um homem machista que não representa um país como o Brasil. Nosso país é um lugar onde já existiu diversos movimentos sociais, diversos movimentos realmente que pegou em armas, e eu já tive a oportunidade de dizer isso num debate falando de direitos humanos, onde eu cheguei a levantar a seguinte questão: será se para voltar um Brasil que prime pela valorização do direito de homens, de mulheres, de negros, de população LGBT, de pessoas com deficiências, será preciso novamente pegar em armas? Mas armas da consciência, uma arma que leva realmente essa população a enveredar pelo caminho de defesa dos seus direitos. A gente fica muito triste quando a gente vê uma autoridade ir para os meios de comunicação e falar tantas coisas que a gente questiona. Será mesmo uma pessoa que se diz presidente da República? O Brasil está se tornando uma vergonha lá fora. A gente realmente... Nós vivemos um momento extremamente difícil. Um momento onde nós precisamos a cada dia nos irmanarmos de um sentimento de luta e resistência contra todo esse desmando, contra a discriminação por sexo, raça, etnia. A gente precisa combater a desigualdade de gênero, a discriminação e qualquer tipo de violação dos nossos direitos. E esse homem que está aí, que se diz presidente da República, ele está, sim, tirando os nossos direitos.
Que país é esse, Juliana, que as mulheres até hoje sofrem, chegam a morrer? Porque hoje nós passamos constantemente por um processo de naturalização da violência, onde nossa vida está sendo tirada. Olha, a lei do feminicídio, isso também não garante. Hoje o feminicídio ele tem um agravante maior, o criminoso pode pegar até 12 anos, mas a impunidade ainda é muito grande no nosso país. Falta efetividade nas nossas leis e falta, com certeza, a ampliação dos direitos civis da população, e a gente precisa lutar por isso. A gente precisa de momentos como esse, onde a gente busca problematizar de maneira bem simples essas questões, refletir sobre essas situações que, de certa forma, tira nossos direitos. Isso é fato. Precisamos lutar e resistir para mudar a sociedade. Não é fácil, mas é possível. Isso mesmo. Tudo é possível, professora, e as coisas têm mudado tão rápido. Nada é impossível. Eu nunca pensei que aquele senhor, que é hoje o presidente deste país, fosse se tornar presidente, se tornou. Então, é muito fácil. As coisas podem mudar. E, professora, em democracia, você como referência no assunto, uma historiadora, mestre em sociologia, também da área de serviço social, assistente social, democracia é você governar para uma maioria e não para quem concorda com você. Aqueles que não concordam com a tua opinião, com o teu posicionamento, não vão governar. Democracia é muito diferente disso, professor. Com certeza, Juliana, democracia. Quando a gente pensa em democracia, a gente também pensa em poder. Por que eu lhe digo isso? Porque viver num país democrático é ter a garantia também de direitos. E quando a gente pensa nesse sistema representativo, a gente está dizendo que está lá na Constituição, que o poder emana do povo para escolher os seus representantes. Porém, esse poder precisa retornar a esse povo em forma de direitos e não de privilégios. E a gente vê o quanto é necessário a gente desconstruir ideias falhas de democracia, ideias de política como favores. A gente precisa entender também que a política, ela deve primar por desenvolver ações que vai de encontro aos anseios da população, da maioria. E quando a gente diz isso, nós estamos aqui destacando a necessidade de promover direitos, de garantir direitos para a população. Esse é o papel de um político. Esse, de fato, deve ser o papel de um político. E a gente precisa entender que nosso voto, nesse sistema democrático, nesse sistema representativo, ele tem poder. E a gente precisa ter consciência disso. E não, de maneira alguma, vender o seu voto. Porque muitas vezes você pode sim vender o seu voto por R$100. Vocês já viram um videozinho, aí você fica sem saúde, sem educação, sem direito, sem emprego, você fica sem nada. Daí a importância dessa consciência do poder que você tem na sua mão. Escolha uma pessoa consciente, vote realmente com a ideia de que aquela pessoa lhe representa, aquela pessoa vai fazer algo a mais pela sua cidade, não pensando em A ou B, e sim pensando no coletivo. Esse que é o papel de um político e esse que é o papel de um cidadão que prima pelos seus direitos. Professora, só fazer uma ressalva, né? Surgiu uns comentários aqui de uma pessoa que entrou altamente desnecessário. Ele disse que a gente está falando de política, claro, né? A gente está falando de política, sim. Se ele não tiver a vontade de participar, que não bagunce, que saia. Sinta-se à vontade, ninguém é obrigado. Os que estão aqui, estão participando, podem ficar. Ele, se quiser sair, saia, não vai fazer nem falta, querido.
Mas voltando, professora, ser Eita, mulher, né? Juliana, você tem razão, mas também essa sua fala parte do princípio democrático, né? Se você não está gostando, saia, porque aqui nós estamos num debate, claro, objetivo, defendendo ideias. Esse que é o importante, defendendo o nosso posicionamento. Ele não quer, pode sair, querido, tem quem queira. Ninguém lhe obrigou, você caiu de paraquedas. Pode ficar, né? Mas é chato. É porque incomoda realmente você se posicionar. Com Você. certeza. Se você quiser incomodar alguém, é só você falar a verdade, falar aquilo que você acredita. Aí sim, você se torna uma ameaça e você ganha inimigos. Porém, a gente não precisa ter medo disso tudo, porque a gente nunca vai agradar 100% as pessoas. Porém, a gente precisa ter a consciência de nos representar e representar as pessoas que acreditam na nossa luta. É esse o nosso papel. Esse é o nosso papel mesmo. E está muito bom, professor, o bate-papo. Eu só tenho, né, a agradecer a sua disponibilidade. E para encerrar, a senhora vai voltar com certeza para a gente falar de inclusão, de democracia, de assistencialismo, de tudo, 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 tudo. Eu tenho aprendido muito, porque, como eu falei no início, que eu estou aqui não como autoridade no assunto. Antes da gente vir para cá, a gente se prepara, a gente estuda. A gente tem toda uma construção, viu, gente? Não é uma coisa que você vai, vou fazer uma live. Não é assim. A professora Jesus também se prepara. Com Se prepara, certeza. né? Espera. E aí, eu tenho aprendido muito, né, com a Thaís, com a Valdênia, ontem com a Camila e com a senhora. Todas vocês têm um histórico de luta na cidade. A ideia do debate foi sempre ressaltar as personalidades de Caxias, as pessoas. E eu sempre pergunto para todas as convidadas, né, como elas enxergam o cenário político para os próximos 4 anos. Como a senhora enxerga, professora? Com certeza. No cenário feminino, né? A No política, cenário feminino. no cenário feminino. Entendi, Juliana. Eu acredito muito que as coisas estão mudando e precisam mudar mais ainda. Nós ainda vamos trilhar um caminho cheio de pedras, porém, a gente vai chutando essas pedras, mesmo com dificuldade, mas a gente não pode cruzar os braços, a gente não pode desistir. O cenário político, ele não é tão favorável, mas eu tenho na minha vida uma perspectiva. Nada é fácil. E a gente, quando vê aquele obstáculo, a gente pula. Quando uma porta se fecha, uma janela se abre. A gente pula a janela. E a gente precisa, justamente, quando o cenário é pavoroso, como esse que nós estamos vivendo, a gente procura brechas para tentar contribuir com uma história diferente. E a história das mulheres é isso, é essa luta, é essa resistência para a gente conquistar mudanças. Eu penso muito nessa perspectiva. E a indignação não deve, de maneira nenhuma, tirar a nossa alegria. Deve aumentar a nossa resistência. E mulher e política combina perfeitamente. A gente precisa sim ocupar esse espaço para fazer diferente e fazer a diferença, porque a nossa história de vida, com certeza, é singular e a gente pode contribuir para a mudança da sociedade. Mulheres, nós somos a maioria e a gente pode sim buscar mudar essa sociedade. Dizem que mulheres não votam em mulher. Quem diz isso é uma pessoa extremamente machista que está com medo dessa mulher ocupar o espaço e fazer melhor do que ele. A gente precisa mudar esse cenário. E se você também me permitir,
de forma bem breve, eu quero dizer que Jesus Andrade, a professora Jesus Andrade, entrou na política justamente com essa perspectiva de contribuir para mudar, revitalizar esse cenário, porque nós temos políticos na nossa cidade, nessa Câmara Municipal, que acha que aquele cargo é vitalício. E nós estamos aqui para dizer não a tudo isso e promover justamente a inovação desse processo. A gente precisa ocupar esse espaço. A política é o nosso lugar. Chega da gente ver os outros fazendo política. A gente sabe e deve fazer política. A mulher pode. E vai ocupar esse espaço. Isso também é empoderamento. Isso, sim, professora, empoderamento. A senhora falando, aí eu vou rabiscando para me depois fixar na cabeça. Com essa live aula, como colocaram aqui, o que foi que eu aprendi? Que coletividade, direitos humanos, nova política. Eu acho que é isso que a gente precisa. É fazer uma nova política, trabalhando a coletividade, os direitos humanos, ter esse discurso. Né? E outra coisa que me marcou muito, 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 e para ser mulher é preciso resistir. A sua fala lá do início, então, é a frase que vai ficar para a minha vida, meu caderninho de anotações. Essas duas, tudo e mais um pouco mais, vai ser o ponto-chave quando eu quiser desistir diante das críticas, diante das... Eu vou falar, professora, meu diretor criativo manda sempre eu me posicionar, os machos escroto, né? Tem muito por aí, muitos, que criticam quando a gente está iniciando aqui como em debate, aquele que passou por aqui, se enquadra também, que às vezes a gente está numa situação, né, de criar espaços de fala. Então eu vou adotar isso para mim. Quando eu quiser desistir, eu vou lembrar que eu sou mulher e minha função é resistir a todas as pressões. Graças à professora, já é só mesmo, Ju contra os machos escrotos. Vou me candidatar e vai ser meu slogan. Ô, Juliana, precisamos mesmo defender essa fala, defender esse espaço. E eu sempre digo isso também, minha querida, que Jesus representa luta e resistência. E a gente precisa acreditar nisso. E a gente precisa acreditar na força da mulher, porque a gente pode sim fazer a diferença. E eu acredito muito que a política desenvolvida pelas mulheres tem um grande diferencial, pois promove espaços de autonomia, de igualdade, de coletividade, como você disse. Eu, desde o início, quando eu busquei essa ideia de entrar na política, eu busquei também construir propostas que primasse por esse coletivo. E a gente precisa defender com unhas e dentes esse espaço. É resistência pura, é potência pura. Nós temos essa potência, nós temos esse poder e é isso. Precisamos acreditar nesse poder que nós temos e desistir jamais. Desistir jamais. É luta, é resistência, é mudança. É o lema da professora Jesus Andrade. Eu acredito muito nisso. É bater o pé, Juliana, e dizer: eu existo, eu estou aqui, eu tenho direito de fala e eu posso representar a população. E dizer para esses homens que criticam a nossa existência é competir com a gente de igual para igual. Nós, mulheres, ocupamos esse espaço não é por favor, é por direito mesmo. Nós temos esse direito e podemos. E eu digo mais, avante, mulheres. Nós precisamos dizer não a qualquer forma de desigualdade. E a política é nosso lugar. Professora, mais uma vez, eu ficaria aqui a noite toda conversando, sabe? Muita coisa boa. Como eu falei, a senhora vai voltar aqui
E vai voltar, não Volto sei com quando, todo depois da prazer. campanha, a senhora vai voltar para falar de muita coisa boa. E quero agradecer, professora, mais uma vez, a senhora sempre muito solícita. Esse tipo de retorno que a gente tem é que faz a gente querer continuar. Pessoas boas, inteligentes, que confiam no trabalho da gente também, prestar esse trabalho, esse serviço, né, para a gente. Então, professora, muito obrigada. Boa sorte para a senhora nesse seu projeto político. É muito bonito, eu admiro sempre quem tem esse posicionamento de fazer algo diferente, porque realmente não é fácil. A senhora é mãe, é professora, dona de casa, esposa, tal, militante, comanda uma ONG, quantas funções no dedo, e dá conta, ainda parece plena e inteligente. Né? Então, eu só tenho a agradecer muito poder, eu fico emocionada. Eu não vou me estender muito, porque eu choro por tudo. Mas é chorar de Ô, alegria, de Juliana, mas isso faz emoção, parte da nossa vida. Se de preocupe, não. A ver. emoção também é uma característica das mulheres, porém, mulheres também forte, porque mulheres choram, homem também deve chorar, e eu vejo isso com bons olhos. E a gente É, precisa porque, professora, é deixar bom extravasar enxergar. esse sentimento. E é bom porque é aquela coisa, é tanto conhecimento, tanta sede de mudança que emociona. É como se as pessoas estivessem acordando para ir à luta porque está cansado dessa realidade. Então, mais uma vez, obrigada, professora, muito obrigada. Ô, Juliana, eu é que agradeço. Você entrou na live dizendo de Caxias para o mundo, que você gostaria de dizer isso, eu também. De Caxias para o mundo, de Caxias para essa Câmara de Vereadores, para fazer a diferença, para lutar, resistir e mudar a nossa cidade. Porque Caxias merece mais. E nós estamos aqui para contribuir com esse mais, com o apoio do povo, com o apoio das mulheres e com o apoio dessa sociedade que acredita que a mudança é possível e que a gente pode contribuir com essa mudança. Gostaria muito de agradecer também as pessoas que participaram dessa live. Eu vi aqui algumas vizinhas maravilhosas, algumas ex-alunas, algumas pessoas queridas e vamos continuar nessa luta e resistindo, porque Jesus representa luta e resistência. Obrigada, Juliana. Eita, essa live tem sido animada. Pois, professora, muito obrigada de novo e boa noite. Também agradecer as pessoas que participaram com a gente.